Tem uma coisa que a gente fala em neurolinguística, que é concordar com 1% daquela pessoa. Se eu não concordo em 99% com ela, dentro do trabalho, aquele 1% daquele infeliz que trabalha comigo, te agarra nele e maximiza. E usa isso como critério de convivência. Isso facilita muito. Dentro do consultório eu faço isso, e quando eu trabalhava no RH eu fazia isso, né? O que tem nele que tu admira? Alguma coisa vai ter, né? Nada. Não, tem que ter alguma coisa. Né? Tem que ter alguma coisa. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Vamos dar uma desacelerada? Vamos reduzir um pouco essa carga emocional às nossas mentes, relaxar um pouquinho, porque hoje o nosso tema está conectado com saúde mental e como podemos cuidar desse bem tão precioso que é o nosso psicológico. Legal, né? E para isso, a gente chamou aqui um time de peso que vai nos ajudar a falar um pouco sobre esse tema. Eu vou pedir para que possam se apresentar, muitos deles vocês já conhecem, começando pela Paloma. Pode ser, Paloma? Pode ser. Oi, gente. Meu nome é Paloma. Eu sou formada em Psicologia pela Univale e trabalho no RH. Cuido de pessoas, acolho pessoas e faço parte também da equipe do Teus e Tons. Que legal. Seja bem-vinda de volta. Silvana. Olá, pessoal. Meu nome é Silvana, sou psicóloga também, formada no Rio Grande do Sul, na Universidade da Região da Campanha. Barbaridade. Já atuo há alguns anos com clínica e RH, e agora uns 7 eu foquei só na clínica, né? E atendo jovens e adultos e crianças. Muito bem. Diego Onofre. Boa noite, pessoal. Diego Onofre aqui. Hoje eu sou coordenador de vendas na... Posso falar onde é? Vai querer fazer. Você tá em casa, cara. Pode falar o que você quiser. Hoje eu sou coordenador de vendas na Royal Cargo. Sou formado em gestão de terminais portuários e logística. Muito bom. A gente conhece ele mais por Onofre. Pode ser assim, né? Pode. Beleza, então tá bom. E hoje eu serei o host desse episódio. Eu me chamo Sigmundo. Ninguém nunca ouviu falar o meu nome completo aqui, né, Bim? E mais conhecido por Sig. A minha área de formação é Ciência da Computação. Eu sou sócio da Maia Technologies e membro do Teus e Tons. Toca a vinheta e bora pro tema. Alguém vai cantar alguma coisinha? Não vai ter. Olha aí, ó. O Caiaque lá. Eu não sabia se eu podia falar. O Kaique sempre fala, bicho, fala com a gente. Estamos em casa, faço vinheta. Hoje a gente vai começar esse episódio com um tema que é muito importante e que é extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo, que é saúde mental e empresas, pessoas que estão conectadas à empresa. Hoje a gente trouxe 2 pessoas que são especialistas da área de psicologia, pessoas, que é a Sil e a Paloma, que vão nos falar um pouco mais sobre esse ponto de vista de como o estudo acontece, né, e como acontece esse movimento dentro da clínica, o que está acontecendo fora, no mundo exterior, vamos chamar assim. Muito embora elas tenham também formação e especialidade na área de pessoas dentro das organizações, e o Onofre, que vem com uma bagagem de comércio exterior e de gestão agora, e que começa a enfrentar esses problemas, vamos chamar assim, do mundo moderno, que é o impacto desse tema nas empresas. Os fatores, então eu vou colocar aqui alguns temas que a gente tem na pauta, e uma grande pergunta que a gente quer fazer desde já para te provocar, você que está ouvindo o nosso podcast, é como está a sua saúde mental? Então, o que a gente tem é que vários fatores podem influenciar a nossa mente e que nos levam a ter esses desgastes e até mesmo transtornos psicológicos. A gente pode ter influência social, genética, a psicológica, a própria ambiental e que pressionam o que a gente chama de saúde mental. Atualmente, os jovens e adultos eles estão desenvolvendo essa certa preocupação com a sua própria mente. A gente pôde acompanhar recentemente alguns casos de famosos
como o caso do Whindersson Nunes, por exemplo, que falou sobre um desgaste emocional que ele teve muito recentemente, foi num programa televisivo. A gente já vai tocar sobre esses pontos aí um pouco mais à frente. O Douglas, que é um grande jogador, um time da seleção brasileira de voleibol, que também há pouco tempo atrás acabou declarando que vai mudar de carreira ou vai dar um tempo, pelo menos no vôlei, devido à sua saúde mental. E o Lewis Hamilton, que é um piloto da Fórmula 1, que também tem enfrentado alguns problemas sob esse ponto de vista de pressão psicológica, e relata ele que, devido a isso, ele também deve se afastar da carreira. Então, tudo isso que tem acontecido, mais a pandemia, isso gerou uma situação totalmente atípica no nosso entendimento. E é por isso que a gente trouxe esse podcast, para falar um pouco sobre isso e como isso está acontecendo das nossas organizações. E aí eu vou já fazer uma primeira pergunta que não está na pauta, mas eu quero ver se vocês podem me ajudar a responder já de cara, que é: como é que a gente pode classificar o que é saúde mental? Antes de a gente começar a entrar nesse tema, né? Como é que a gente pode dizer o que é saúde mental? Em palavras bem simples, assim. A gente sabe que a gente está sempre num bate-papo aqui no Teus e Tons. O que é isso? O que é saúde mental? Saúde mental, ter ou não ter saúde mental? A saúde mental é um todo, né? É um conjunto. Se tu pensar no teu bem-estar social, como é que está a tua vida social, como é que está a tua questão física, né? O teu corpo, como é que tu está cuidando da tua saúde física, né? Da tua saúde emocional, tudo, a tua questão familiar, o teu sistema familiar, como é que está funcionando, tudo isso conduz para uma saúde mental, né? Teu trabalho, se tu está trabalhando de uma forma realizada, ou se tu está num trabalho que tu está forçado, né? Tudo isso eu entendo que contribui para a saúde mental. Não é nenhum ponto nem outro, mas um conjunto, assim. Conjunto. Bem-estar integral. Integral. Assim, e por isso que é tão complexo, né? E por isso tão difícil 100%, né? E até porque para cada pessoa acaba variando, né? O que é saúde mental. Exatamente. Né? Qual é o teu limite, qual é o teu limiar, ou o que você considera que é saudável ou não para ti. Exatamente. Bacana, então a gente já conseguiu entender que saúde mental é um conjunto de coisas, né? Tem a nossa relação conosco, a nossa relação com o outro, é também um viver em sociedade. E agora a gente tem lido bastante sobre como isso tem impactado os jovens. E aí é o que eu queria ouvir de vocês. Como é que os jovens têm lidado com essa pressão, a pressão da vida, né? Como estão sendo forjados esses jovens que logo menos estão no mercado de trabalho na visão de vocês? Como é que eles estão sendo impactados? Não lidando, se entregando, deixando a vida nos levar, a vida leva eu. Penso que é difícil, né? Porque, na verdade, a gente hoje tem um turbilhão de informações, né, na nossa mão, praticamente. Literalmente, na verdade, né? Com acesso à internet, a gente consegue saber como é que é a vida em outro lugar no mundo e até fora dele, né? E acho que esse excesso de informação impacta nesse sofrer, né? Na forma como a gente lida com a vida. E filosoficamente falando, né? A gente se preocupa muito. Eu penso hoje, vou falar como jovem, assim, a gente tenta dar conta de tudo. Então, a gente espera que, por exemplo, né, no Instagram, eu vejo um influenciador, eu sou o produto do Instagram, porque o Instagram ganha desse jeito, né? E eu acho que aquela pessoa tem uma vida tão legal, mais do que a minha, que é interessante eu acompanhar. Mas é legal acompanhar, eu também queria ser igual. Os dois. As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. E é justamente esse eu acredito que a gente começa a se perder, dependendo da faixa etária, da maturidade, do entendimento que a gente tem sobre a nossa vida, sobre nós mesmos e sobre o que é a vida. A gente começa a se perder nesse sentido, porque quando eu quero viver a vida do outro, é perigoso, porque eu não posso. Naquele momento, pelo menos, eu não sou aquela pessoa, eu não tenho aquelas condições, em vários aspectos, não só financeiros, né? Aquela pessoa traçou um caminho que eu não estou traçando, que eu não vou traçar porque eu não sou ela, eu não tenho as mesmas condições. Então a gente começa a lidar com esse tipo de coisa, assim, e aí eu quero dar conta de tudo. Como eu tenho um excesso de informações, eu entendo que viver a vida dar conta, né, da pressão da vida ser bem-sucedido, ter uma casa legal, ter uma carreira massa, chegar aos 60 e poder me aposentar e tal. Mas quem que criou esse modelo, sabe? Eu acho que
Por isso que essa galera tá tendo um pane no sistema, assim. Quem sabe muito excesso de informação, cobrança, autocobrança. Eu concordo contigo, Paloma, e eu vejo um pouco além também. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E atendo muito adolescente. Então, o que eu vejo é que começa ainda um pouquinho antes, sabe? A facilidade com que as coisas chegam para eles. Eles não conquistam mais nada. Eles não conquistam. Se tu não tiver um pouquinho de discernimento dentro de casa, porque a gente também, quando vê como pais, a gente tá na jogada, tu não desafia eles a conquistar nada. Tu consegue prover. Porque hoje tá mais fácil prover várias coisas que a gente não teve, né? Na nossa geração. Não vou contar quantos anos eu tenho. Então... Nem parece. Que é isso. Então, essa facilidade deles terem as coisas, conseguirem, eles viajam como a gente não viajava. Não preciso nem dizer viagens internacionais, não preciso nem dizer isso. Fernando de Noronha. Sei lá, quando eu era pequena, eu ia na cidade a 50 quilômetros e para uma fazenda, pronto. Era o máximo que eu viajava, né? E aqui, agora, eles conseguem fazer muita coisa. As próprias escolas promovem essas viagens que na nossa época não tinha. Então, desde isso até bens materiais, assim, né? E aí, quando chega nessa faixa etária do trabalho, eles se sentem inseguros, porque eles não são suficientes como aquele cara que está lá no Instagram, só que aquele cara está viajando porque ele é patrocinado. Aquele cara veste aquelas roupas porque ele é patrocinado. Ele come naquele restaurante porque ele é patrocinado. E aí eu vejo hoje um monte de pudim. Pudim. E às vezes até gelatina, né? Porque o pudim tu tira da geladeira, ele aguenta um pouquinho. A gelatina não. A gelatina tu tirou da geladeira, se foi. Melhor definição. Eles não têm mais tolerância à frustração. E é interessante isso que tu tá falando, porque é bem isso. Por isso que quando ele perguntou, eu disse não lidando, literalmente. Porque é difícil, entende? A gente cria um ideal, um imaginário tão extraordinário sobre o que é a vida, que a gente não consegue lidar com o básico que é viver. Só isso. E só chegar e viver. Não tem mistério. Mas tem muita coisa. Entendeu? Exato. Ou então tem exemplos de jovens, isso aí eu posso compartilhar aqui até dentro da minha família, que o objetivo de vida dele é ser feliz. Eu falo isso, eu não vou citar quem é, mas teve um jovem na minha família que recusou um emprego de R$5.000 para ser programador, tal, não sei o quê. Porque ele não queria ter o trabalho de se deslocar de uma cidade para outra, preferiu aceitar um emprego de R$600, programando também, fazendo a mesma coisa que ele queria, mas porque ali ele seria mais feliz. Ele estaria próximo da família dele, um monte de coisa. Coisa que se fosse eu na minha época, para eu ir para a China, tô indo. Então eles buscam mais realmente essa realização da felicidade, onde eu vou ser mais feliz, vou estar próximo da minha família. E acho que é onde existe o choque. Porque para nós, que temos uma idade parecida assim, nós queremos o quê? Trabalhar, fazer carreira, um monte de coisa. Para eles não, eles querem ser felizes. Independente se ele vai ter luxo ou não. Mas acho que está muito linkado à facilidade que eles recebem já dos pais, da família, etc. Eles ficam mais tempo morando dentro da casa de pai e mãe, eles não sabem quanto que custa ficar 40 minutos no chuveiro, né? Um monte de coisa, assim. Mas é interessante também a gente fazer um recorte de que a gente está falando isso pelo nosso contexto social também, né? Sim. A gente, todo o questionamento que a gente fez, as coisas que a gente responde, imagino que tu até por atender na clínica lida com contextos sociais diferentes do que, por exemplo, eu que estou no RH com pessoas que são relativamente bem-sucedidas, né? Ganham bem, conseguem pagar o seu aluguel, têm os seus benefícios, né? Os problemas são outros, circulam em lugares legais, um barzinho, comem hambúrguer toda semana, fazem... Legal, sabe? Eu vou falar desse contexto. Mas é interessante a gente ressaltar que existem outros que a gente não consegue mensurar com tanta precisão ou com tanta experiência como a gente vai falar do nosso aqui, né? Sim. Exato. A gente pode dizer, então, que o excesso de informação, é um dos pontos que pode acarretar nessa desestabilização da saúde emocional, vamos chamar assim. Eu estou generalizando, vocês me ajudam porque vocês são especialistas, né?
Além disso, a facilidade com o acesso que a gente tem hoje, né? Nosso supermercado de tempos atrás tinha poucas opções, hoje é um supermercado cheio de opções e o acesso a esse supermercado é mais fácil de opções da vida, né? E isso gera uma certa ansiedade, é correto falar isso? Isso é um sofrimento, na verdade. Eu vou falar experiência minha, assim. Eu tenho 25 anos, quase, quinta-feira. E... Lembrem da data. Não precisa. Eu prefiro não lembrar. Mas, assim, brincadeira, lembrem da data, me mandem presentes. Mas ter muitas opções é difícil, assim, porque é justamente isso. A gente queria sofrer, assim. Quando eu penso, cara, minha mãe, que nem é muito mais velha, minha mãe tem 40 anos, ela não tinha muitas opções. Né? Por isso que eu falo pra gente fazer esse recorte, né? Apesar de ter só 40, eu acho minha mãe nova, ela tem quase a idade do Diego. Ela não tinha muitas opções. Eu com 25, logo depois, minha mãe nasceu em 81, nasceu em 97, eu tenho 1 bilhão de informações. O mundo mudou para um caramba em 20 anos, assim. E, tipo assim, ter muitas opções é muito difícil. Ter milhões de carreiras para seguir é difícil. Ter milhões de opções no supermercado é difícil. É difícil. Eu aposto que quem tá escutando a gente deve ter dificuldade de escolher o que vai comer no restaurante pelas opções que tem no cardápio. É sofrimento, eu posso te dizer. Ter muitas opções. Sim. Uma coisa que eu tento trazer até para dentro da minha família, né, com essa relação de várias opções que você tem de mercado de trabalho, de tudo, cara, é um meio. Quando você aprender que aquilo que você vai tomar decisão agora do que você vai fazer ou deixar de fazer, é um meio para você chegar no final, no teu objetivo final. Eu acho que se a gente conseguir reforçar essa mensagem para eles, os jovens vão com uma maior facilidade trilhar um caminho que não vai ser aquela reta pro destino final dele, né? Mas sim uma jornada para ele chegar naquele momento. Esse é o nosso desafio, porque para eles não tem meio, só tem chegada. Exatamente. Né? Não existe nem o meio de chegar, nem a metade do caminho. Eles já querem pular para lá. E foi o exemplo que eu dei. Eu falei, cara, esse emprego aí de 5 mil reais é um meio pro teu fim. Exatamente. Para subsidiar o teu sonho, o que você realmente quer fazer da tua vida. Só que é uma etapa que você tem que passar da tua vida. Vai te trazer aprendizado, etc. Essa questão ela fica um pouco mais pro final da nossa fala, mas eu quero aproveitar um pouco da tua experiência também, Sil, em falar para nós como é que a gente consegue lidar com isso. E aí, olhando para o mercado de trabalho, né? Eu tenho pessoas com diferentes gerações dentro da mesma empresa e vem um jovem, eu vou generalizar aqui, né? Mais imediatista que um líder que entende a posição hierárquica, que vai subir, degrau, ano de trabalho e tal. E o jovem que está chegando querendo sentar na cadeira do CEO, do chefe lá, enfim. Como é que funciona isso? Se existe alguma saída... Estou perguntando agora, logicamente, da tua carreira junto com as organizações, né? Como é que você vê essa relação de múltiplas gerações do mercado de trabalho? Olha, eu vou te responder vagamente, te confesso, porque o RH acabou ficando fora do meu contexto e parece mentira, em 7 anos o RH fez assim, né? Virou cambalhota, né? Virou cambalhota. Mas o que eu acredito é esse encontro de gerações, isso já acontecia há 7 anos atrás, né? Isso gerava grandes conflitos dentro das empresas. E a gente tinha que entrar com ferramentas de gestão de pessoas mesmo, avaliação de potencial, desenvolvimento de potencial, gestão de conflito, ferramentas de assessment para ver quais eram os gaps para poder sincronizar aquele líder e aquele liderado. Entendi. Para que a gente conseguisse, e aí aos poucos fazer a orientação para baixar um pouco a ansiedade do novato, né? E fazer com que o mais velho também entendesse, porque ele também vem para desacomodar. Né? O cara que já está lá consolidado, ele também fica desafiado a se mexer. A se mexer, porque vem alguém muito movimentado. Mas aí é entrar com ferramentas de gestão de pessoas mesmo, e desenvolvimento e capacitação para poder dar conta dessa variedade. Assim, não... É que identificar isso é o primeiro passo, né? Sim. Conhecer, entender, assim, diagnosticar isso é o primeiro passo, né? Entender que pode ser um conflito de gerações. Não é só, assim, um profissional besta que quer dar lição de moral em um ou outro que quer... Exato. Não. Às vezes é inconsciente, assim. É um movimento de grupo mesmo, né? É que chega um com todo gás, se formou agora, cheio de ideia, vai mudar o mundo, porque a gente sai da faculdade assim. Quer mudar o mundo. Né? E aí o outro já passou por um monte de perrengue, já viu que muita coisa não funcionou, que tá tentando em outras coisas. E o cara chega ainda com a ilusão, né? De que tudo...
Mas são esses caras que vão fazer a coisa caminhar. Com certeza. Onofre, é fácil de descobrir nesse diagnóstico quem está em algum conflito de geração ou você só descobre quando já está virando briga dentro da empresa? Olha, graças a Deus eu ainda não tive nenhum conflito, mas eu posso falar que na minha equipe eu tenho pessoas de 22 anos até 47 anos. Legal. Imagina trabalhar esse range de pessoas, tipo, de ansiedades, necessidades totalmente diferentes. Expectativas. História de vida. Porque você tem um cara que tá buscando o quê? Aumentar o patrimônio, tá pensando no futuro dele, aposentadoria. E tem outro que chegou para desbravar o mundo. Tudo é novo, tudo é novidade. Cara, eu quero ser o melhor, eu vou fazer aquilo. E aí, enquanto isso, eu também tenho outros que já estão mais maduros, estão buscando chegar na mesma posição do cara que ali que já tem mais um tempo de carreira. É muito desafiador, assim. Porque tem extremos. E é mostrar pra esse cara de 22 que 47 também é tempo. Sim. Não quer dizer que... E é legal, é por isso que eu acho interessante essa troca, assim. Porque se aos 25 a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa logo, fazer algo com a minha vida, como se a gente já não estivesse fazendo, né? Sim, vivendo, como você falou. Como se eu já não estivesse vivendo, Exato. Né? Parece que a gente tá em constante busca por algo, mas esse algo já tá acontecendo, né? Afinal de contas, eu vim de um lugar e passei por outros e tô aqui. Estou indo em constante movimento. Olhar para esse cara de 47 é me dar conta de que a vida também tá acontecendo para ele. Como vai acontecer para mim se eu chegar nos 47? Tomara que eu chegue. Chegará, com certeza. Né? Então, assim, é fantástica essa troca, né? Agora, o desafio é fazer isso acontecer de uma forma saudável, óbvio, dentro das organizações. Que às vezes a gente não tem tempo. E às vezes a organização também não reconhece que é uma possibilidade também, né? De essas trocas. No final do dia, quem faz a organização são as pessoas. São as pessoas. Né? Se elas não estivessem ali, não aconteceria. Então, bom, de fazer um wrap-up aqui, uma finalização. Eu amo. Siga professor. Então, fechando as coisas aqui daquilo que vocês estavam falando aqui, porque eu sempre penso em quem está ouvindo, né? Qual que é a mensagem que a gente está tirando dessa pergunta. Então, a gente já sabe que tem saída. Tem saída, tem ferramental que no RH você pode encontrar para fazer isso acontecer. Beleza, ponto. E a gente também descobriu que diagnóstico é a primeira etapa do processo. Quer dizer, o primeiro tem que detectar, né, fazer um assessment, eu gostei dessa palavra, né, fazer uma pesquisa, fazer um questionário, fazer uma investigação de alguma forma para ver se realmente está acontecendo isso. Então a gente já está dando algumas pistas para os gestores aqui. E aí eu começo a perceber também que esse gestor ele vai ser um pouco malabarista, porque ele vai ter que lidar com as 2, 3 gerações, 4 gerações, sei quantas gerações tem no mundo, né? E para as pessoas que estão lá, o cara de 47 e o cara de 22, eles vão ter que se relacionar. Como é que fala com essas pessoas agora? Não olhando sob o ponto de vista do gerente, entendeu? Do gestor. Essas pessoas lá, como elas vão se relacionar? E aí, quem sabe, vocês poderiam tentar me ajudar a responder essa questão, falando um pouco sobre essa... eu não gosto muito de colocar gerações, porque a gente coloca muita caixinha, né? Separa. Eu fico na caixinha do geração... Z, alfa... Cara, mas a gente consegue perceber que existem características, né? Existem características de formação, que são pessoas um pouco mais arraigadas na relação hierárquica, ficar 30 anos com a carteira assinada e o orgulho de ter um carimbo só na carteira, enquanto o outro que é uma geração alimentada pelas ondas de revolução financeira, fique milionário em 2, 3 dias, etc. Trabalha em 10 lugares ao mesmo tempo. Existem essas diferenças, né? Então, como é que a gente consegue separar esses papéis para que essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão lá nos grupos de trabalho, consigam se enxergar e ter um pouco dessa empatia que a gente falava antes, né? Como é que faz isso? Quem são essas pessoas no entendimento de vocês? Tempo. Eu penso que é bem na linha do que a gente estava falando, no sentido de considerar a outra pessoa. Porque o que eu vejo muito no dia a dia, assim... não sei se o Onofre vê muito, assim, ou se a Sil vê também até no discurso, assim, dos pacientes dela, no sentido assim... Puta merda, se eu pudesse, eu deletava aquele fulano do meu departamento, né? Vejo muito isso, assim, as pessoas sequer têm a capacidade de considerar a outra pessoa, como se... Puta merda, o que eu vejo nos meus colegas de RH que recrutam é um velho, eu não quero. Sendo que tem muito para aprender, né? É uma pessoa que pode compartilhar tanto. Todo o conhecimento, né? Exato, não só conhecimento, gente, experiência de vida. Sim, entendeu? O que eu tento fomentar com o pessoal é o quê?
Da mesma forma que o mais novo pode aprender com o mais velho pode aprender com o mais novo. E quando a gente consegue trabalhar essa troca, é maravilhoso, porque você consegue trazer muito conhecimento para ambas as partes. E aí é onde você começa a ter, ao invés de você ter, picos no time, atritos, etc., você consegue trazer o senso de união entre eles e uma direção como equipe. Uhum. Tem uma coisa que a gente fala em neurolinguística, que é concordar com 1% daquela pessoa. Se eu não concordo em 99% com ela, dentro do trabalho, aquele 1% daquele infeliz que trabalha comigo, te agarra nele e maximiza. E usa isso como critério de convivência. Isso facilita muito. Isso, dentro do consultório eu faço isso, e quando eu trabalhava no RH fazia isso, né? O que tem nele que tu admira? Alguma coisa vai ter, né? Nada. Não, tem que ter alguma coisa. Né? Tem que ter alguma nada. coisa. Então, vamos pegar esse 1% disso que ele pode te ensinar, que ele pode te contribuir, né? E vamos maximizar. Perfeito. E Bacana. isso é um dos pontos. E o outro que eu gosto de trabalhar, que daí vem da minha abordagem de clínica, que é do psicodrama, é trabalhar a sociometria. São os critérios de convivência. Se tu pensar em alguém para sair para beber, tu vai pensar em algumas pessoas. Se tu pensar em alguém para Chamar pra tua casa. para chamar para tua casa, fazer uma janta de casais, tu vai pensar em algumas pessoas, talvez diferentes do Daquele sair para primeiro beber. grupo. Uhum. Se tu pensar em sair com alguém para ir na missa, para ir no cinema, para viajar, também serão pessoas. Algumas vão estar sempre ali, aqueles, né, que servem para tudo, aqueles que estão com a gente para tudo. Mas quando a gente entende que existem critérios de convivência, fica muito mais fácil conviver. Aquele cara tá ali para trabalhar contigo. Então, o que ele tem para te contribuir no trabalho? Porque eles pessoalizam. Os conflitos Exato. vêm porque pessoalizam. Verdade. Exato. Quando tu consegue fazer essa separação, é legal. É legal porque eles conseguem, não, realmente, para trabalhar isso aqui com ele, o cara é bom. É interessante isso que tu fala, porque pra vida essa ideia segue, né? No sentido assim de a gente às vezes fazer um amigo pra faculdade e achar que ele vai morrer conosco. Não, e que todas E as relações são interconectadas, Pra né? tudo, assim, Pra tudo. se eu E te não chamo são. pro meu casamento, sou obrigada a te chamar pra tal coisa, pra ir pra casa Exato. da minha mãe, pra ir pro sítio dos meus avós. E, gente, os ciclos terminam, as pessoas não são as mesmas pra ir em todos os lugares contigo. Mas isso eu acho que é muito cultural, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem muito isso. Quando eu morei fora do país por um tempo, fui estudar em faculdade italiana, e lá eles tratam o aluno por senhor e o contrário também. O professor por senhor, senhora. É sempre um tratamento, assim... Formal. Formal, totalmente formal. E eu tinha lá meu orientador, saía... vamos tomar um café, né? Tinha uma máquina de café, aceita um café. Dava pra ver na cara dele que ele dizia assim, eu não sou teu amigo, sabe? Claro, ele não falava, né? Porque eles não eram grosseiros a esse ponto, assim, mas... Não existe essa relação. Quer dizer, se a gente desenvolver essa relação de amizade fora, num outro momento e tal, beleza, pode acontecer, mas eu aqui sou o seu professor. Sim. Ponto. É o papel, né, gente? É o papel. É o papel que ele exerce. E isso foi muito impactante pra mim, porque eu tava super acostumado a estar ali, aí já conversa com o professor, meio brother, meio não sei o quê. Não é, cara, lá a coisa é diferente. Assim como em outros lugares, né? Eu tô falando da minha experiência, mas quem sabe seja um pouco do nosso estilo meio latino, né? Meio de misturar as coisas. Abraçar todo mundo. E que às vezes não deveria, não é isso? E a gente acha que todo mundo tem que ser igual e tem que pensar igual e não é. Exato. E tá tudo bem todo discordar, mundo né? que trabalha contigo tem que ser teu amigo, né? Bem isso que tu falou, Tudo isso é parceiro. excelente, tudo parceiro. E na verdade é corporativo, tá ali pra prestar um serviço, você recebe pra isso, seu colega também. Acima Obrigada. de nós tem um CNPJ e nós Exato. estamos aqui para defender CNPJ. Exatamente. Gente, deixa eu voltar naquele tópico que a gente falava sobre os jovens adolescentes. A gente foi um pouquinho para a direita, um pouco para a esquerda. E eu queria trazer, no momento em que a gente grava esse podcast, inclusive eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Depois de bastante tempo que a Também gente tô muito estava chique. à distância falando através do nosso microfoninho lá na nossa Wi-Fi em casa, a gente pela primeira vez depois desses quase 2 anos, a gente voltou pro estúdio. Fez alguns ensaios antes do estúdio, né? Mas essa é a primeira vez que a gente está aqui sem máscara, podendo falar com vocês. Estou muito feliz com isso. Obrigado mesmo, gente, por estar com a gente aqui. Bom, uma pesquisa muito recente do Instituto de Psiquiatria da USP de 2021 mostrou que cerca de 26% das crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos no Brasil apresentavam sintomas clínicos de ansiedade e depressão, necessitando de tratamento especializado. Tem mais uma outra aqui, ó.
Além disso, uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas pela Infância, Unicef, esse já é caráter internacional, né? Em parceria com o Instituto de Pesquisas Cananeia, revelou que 60% dos jovens, olha esse número, 60% dos jovens entre 12 e 18 anos têm queixas relacionadas à saúde mental. Eu quero destacar isso porque isso aqui é um comentário em que a gente tirou do Globo, em que foi publicado em decorrência de um fato que aconteceu numa universidade, uma escola no Recife. Recentemente, nós estamos gravando esse podcast aqui em abril de 2022, e agora, bem recentemente, a gente teve esse episódio aí uma crise de ansiedade coletiva. 26 crianças foram atendidas pelo SAMU e que foi detectado, então, que eles tiveram eu não sei como a gente pode chamar isso, né, mas uma crise coletiva de ansiedade. E aí eu faço a pergunta para os especialistas, pode isso, Arnaldo? Né? Como funciona isso? Quer dizer, 26 jovens... Absurdo. É um absurdo. E aí eu, sinceramente, eu fico me questionando até onde isso é algo real, até onde isso é osmose, né? Eu estou perto de alguém que está passando mal, eu também passo mal. E eu fico meio sem entender, realmente. Eu já li bastante sobre essa matéria porque me chamou a atenção e queria saber um pouco da opinião de vocês, assim, bem de boa mesmo. Como é que vocês acham, não necessariamente sobre o fato, mas sobre esses fenômenos que a gente está vendo nessa juventude e adolescência de agora? Eu questionaria primeiramente os estudos, né? Eu não os li, não faço ideia, não sei como é que eles selecionaram esse grupo, o controle deles, enfim, para estudar a ansiedade. Mas em relação a esse fenômeno, eu não sou especialista em ansiedade, não sei se poderia acontecer um surto coletivo. Do ser humano eu espero tudo, acho que sim, é possível. São crianças, tu falou? São 15 anos aproximadamente. Adolescente, né? Adolescente, Mas acredito, eu não sei se... No critério de ansiedade, de acordo com o DSM, desconheço que uma pessoa pode ter um quadro de ansiedade por observar, por osmose em relação a outra pessoa, mas em caráter de ser humano e comportamento e espelho em relação aos demais, eu acredito que sim, sabe? Principalmente dependendo da forma que as outras pessoas trataram aquela situação. Se eu tenho um jovem de 15... vamos lá, o adolescente ele quer pertencer, ele quer ser como todo mundo, mas mais na fase da adolescência, né? Ser reconhecido, né? Ser reconhecidos, pertencer a um grupo e tudo mais. Como eu falei, eu não li pra saber em que ordem. Sim. Se foi de repente uma sala inteira abriu a porta e todo mundo tá tendo um surto. Ou se foi assim, o Sig teve um surto. Poxa, a professora veio e tal, não sei o que, eu também tô tendo, tá? Uma crise de ansiedade. A Sil também e tal. Então eu não... Aí virou moda. E aí virou, não posso dizer moda, mas... e aí todo mundo generalizou aquele sintoma, aquele sentir como uma ansiedade. Que ansiedade é o mal do século, a gente já sabe, sai em jornal todo dia, né? A gente vê pessoas todos os dias. Eu acho que diferente de antigamente, né? Porque a gente compara muito, mas na época do meu pai não tinha, na época do meu avô esse negócio de ansiedade e depressão. E aí que eu vejo o benefício da informação, né? Porque, na verdade, as pessoas também sofriam com esse tipo de crise, de situação, de momento de vida. E as pessoas não sabiam o que era, não sabiam por onde pedir ajuda, né? Por isso que talvez os números também tenham crescido hoje em dia. Ô, Sil, mas isso pode acontecer na empresa, por exemplo, pode dar um tilt numa galera lá e... 15 funcionários pararem de trabalhar num dia porque tiveram uma crise de ansiedade. Então, né? eu assim como a Paloma, eu desconheço, né? Mas o que eu vejo, em adulto eu acho pouco provável, tá? Que aconteça dessa forma. Mesmo em jovens adultos, assim. Mas na adolescência, o que eu tenho observado, assim? É uma identificação... É legal ser paciente psiquiátrico hoje em dia. É chique. É legal eu tomar remédio para ansiedade. É legal eu ter um psiquiatra, porque eu me corto quando eu não aguento alguma coisa que a minha mãe me falou, né? Então, claro que existem... Não estou dizendo que não são sofrimentos genuínos, certo? É a forma, né? Não estou desconsiderando a dor deles. Mas existe uma identificação. E eles se aglomeram. E eu vejo isso, assim. Os pacientes que eu atendo, adolescentes com ideação suicida... O grupo de amigos deles, todos sofrem da mesma coisa. Credo. Que é o que a gente falava no começo. É a vida. E aí eles se identificam pelas dores. Sim. E aí eles se reúnem e eles andam com aquela nuvem, né?
todos juntos. Então, eu não desconheço, mas acho que é bem possível em função dessa identificação. Da idade, de alguns outros Identificação fatores. com essa dor, assim, eu me aproximo pela dor. Tu tem problema com a tua mãe, eu tenho com meu pai. E a gente forma um clã, entendeu? Exato. O clã de todo mundo odeia os pais. Eu tomo remédio pra ansiedade, eu também. Eu escutei, uma vez eu tava num grupo ali, estavam conversando, e eu escutei assim, qual é o remédio que tu toma? Assim, tipo, que batom que tu usa? Sabe? Era quase isso, sabe? É legal. A gente tá numa fase ali que a gente não quer tomar remédio e a gurizada quer tomar remédio, né? Será que substituímos o grupo que gosta de rock, que gosta daquela banda A, B ou C Sim. por essa situação? Sim. Porque antigamente eram as bandas, né? Eram as bandas, Mas que também diziam sobre alguma coisa. Concorda comigo? Talvez seja evolução, né? Agora nós talvez temos a forma de expressar aquela dor daquele grupo tenha mudado. Mas muito provável o sentir é o mesmo. Agora, você sabe que sempre que a gente vem a falar sobre gerações adolescentes, por exemplo, e nós estamos hoje na figura de não adolescente, a gente já passou por isso, tá? Eu tô terminando. Tá, vai. Sério? Eu sou jovem. Isso termina? Sou jovem. Aí a gente fica naquele que parece um discurso meio batidão, assim, né? O pai já falava isso do filho, o filho agora tá falando do filho dele e assim por diante, né? Essa geração nova, né? Veja bem, na nossa época, dizendo, olha esse menino aí com o controle remoto na mão, sabe tudo. Ou a gente olha, essa criança com o smartphone na mão sabe tudo e tal. Sempre tem isso. Agora, nessa geração específica, pelo menos eu tenho observado uma coisa, não sei se vocês compartilham disso também, que não só os jovens têm esse acesso à tecnologia, uma alta informação, mas como isso está chegando na mão dos idosos também. Então, um acesso ao Facebook ali que está o dia inteiro olhando lá e rodando. E cara, isso é contra a natureza. É perigoso. É perigoso. É perigoso. E como é que funciona isso? Porque, na verdade, se veja, não é só o excesso de informação para os jovens, né? E aí, a gente está falando também dos idosos que estão com bastante excesso de informação. O Nof, vou falar contigo agora. Como é que se vê isso, cara? Agora veja que eu estou tentando inverter aqui, eu não estou falando mais do adolescente, estou falando do idoso. Como é que se vê essa situação do idoso com excesso de informação ou super conectado na tecnologia? Eu acho que, como tudo na vida, tem o lado positivo e negativo, né? Hoje eles conseguem pagar conta pela internet, não precisam ir no banco, etc. Conseguem ter acesso à receita de bolo, não sei, qualquer coisa do gênero, mas ao mesmo tempo... Ou velho transa também, né? Só bolo, pagar conta não é só bolo. Exato, mas também chegam algumas mensagens no sentido de: filho, olha o que aconteceu. Eu acho que hoje, para essa geração, falta um pouco de filtro, não sei se é a palavra correta, mas para saber se aquilo que tá chegando nele é verdade ou não. Sim. Quem nunca recebeu uma mensagem... Fake news. Exato. Quem nunca recebeu, olha o que aconteceu, você não sabe. Aí você vai ver, isso é fake, toma cuidado, vê a fonte, tudo direitinho, né? Você não tá passando no grupo da família e, meu Deus. É que hoje, com a forma, né, o celular e tal, a rede e o excesso... E aí todo mundo hoje é comunicador, né? Com o Instagram, com o Facebook, a gente não precisa mais esperar a Globo formatar um jornal... Que você já sabe antes da Globo. Você já sabe antes da Globo. E pior, na verdade, né? Com isso tudo, a gente intensificou a conversa dos véis no portão. Na verdade, a fofoca agora não precisa mais acontecer no portão. Já acontecia isso, na real. Entendeu? Mentira, fofoca e a coisa toda. Só que agora é numa grande escala. Numa escala muito maior. Por que eu fiz essa pergunta? Porque justamente esse conflito de gerações está dentro das organizações, né? E aí você vai ter esses dois papéis compartilhando o mesmo espaço. Um com um viés mais de alto nível de informação e querer subir degrau rapidinho, enquanto o outro também tem um alto nível de informação, mas às vezes sendo enganado pelo sistema, vamos chamar assim, né? A gente quer trazer isso justamente para a reflexão de quem está nos ouvindo. Como a gente está se encaminhando para o final, eu quero ir também para algumas perguntas finais assim que vão levar mais ao encontro de o que vocês acreditam que a gente pode ter de boas práticas, né? Existe algum caminho para esse equilíbrio, essa paz interior entre o interno e o externo? A gente fala de saúde emocional, a gente já falou que aqui tem a ver com convívio, com pessoas. A gente trouxe uma reflexão muito importante aqui da Sil, dizendo assim que existem, como é que se chama?
essa distância entre Sociometria. a sociometria. Eu me relaciono pela bacana. sociometria, é como eu meço minhas relações, né? Eu posso ter relações diferentes em grupos diferentes, etc e tal, mas porque isso é social, né? Mas como é que faz isso virar normal dentro da gente, né? A gente chegar a um determinado equilíbrio em que a gente, por exemplo, com isso tudo que aconteceu com esses famosos aí, Whindersson, Douglas e etc e tal, como é que a gente pode não chegar lá nesse desequilíbrio? Como é que a gente pode manter o equilíbrio? Acho que essa é a pergunta. Eu sei que é super complicada, mas a gente tá aí para tentar responder essas coisas aí. A psicologia trabalha com uma régua do sofrimento, na verdade, né? Não sei. Eu tô afirmando isso. Tá afirmando. Né? Eu falei, né? Né? Quero parecer convincente. Precisei 5 anos pra isso. Tá te fazendo sofrer? Quanto? Né? Entendi. E Então, isso é relativo também, né? por isso que é assim, tá te fazendo sofrer? Quanto? Né? Porque, sei lá, trabalhar 10 horas por dia causa sofrimento, transtorno de borderline, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. A gente tá falando de quem? Em que contexto? 10 horas onde? Quais são as condições de trabalho? Entende? Uhum. Em que empresa? Quais são os benefícios? Recebe quanto? Às vezes a pessoa tá trabalhando 10 horas por dia, recebe 10 mil reais por mês, paga as contas, tá tudo certo. Você está querendo dizer, então, que a gente precisa se conhecer mais? É Com isso? certeza. A grande utopia é que todo mundo pudesse buscar o autoconhecimento. Uhum. Para que a gente possa exatamente chegar e dizer, isso aqui não me serve mais. Isso aqui está me fazendo mal, eu vou adequar, eu vou reorganizar, eu vou ressignificar, eu vou trocar. Mas isso é o autoconhecimento que vai te dar. Infelizmente, conversava até com um amigo meu que atende na clínica hoje, especialista em ansiedade, inclusive, que a psicoterapia ainda é elitizada, né? Sim. Não é para qualquer pessoa que a gente consegue... Não é qualquer pessoa que consegue ter acesso. Uhum. É só através da psicoterapia que tem autoconhecimento? Não acho. Mas acredito sim que é a melhor ciência para você buscar autoconhecimento. Massa. Onofre, deixa eu te fazer uma pergunta e depois eu volto com vocês também, meninas. Você faz alguma coisa para tentar se conhecer? Assim, se tem alguma prática que você gostaria de recomendar, que você acha que pode ser uma saída? Não digo para obter a paz interior, né? Porque a gente está muito longe disso. Mas, enfim, para buscar um pouco de equilíbrio no teu dia a dia profissional, enquanto gestor. Você tem alguma sugestão para quem está nos ouvindo aí? O que eu penso é que, para você se autoconhecer, tenta olhar sempre um pouco para o passado, das experiências que você teve, de como aquilo te afetou. Primeiro, para você saber conhecer o teu limite. Eu sei que tal tipo de experiência vai me afetar negativamente. Aquilo pode causar uma depressão ou qualquer coisa do gênero. Aí, a partir daí, olhar para o futuro. O que eu não quero que aconteça novamente. Para você tentar manter um equilíbrio em cima disso. E, principalmente, saber o teu limite. Porque no dia a dia, você vai ser bombardeado por experiências, situações, decisões que você vai ter que tomar, que não são fáceis. Mas a partir do momento que você ganha esse conhecimento, olhando o passado e projetando o que você quer para o teu futuro, você identificou que você vai chegar no teu limite, para, respira, coloca a bola no chão, para tudo que você está fazendo, esfria a cabeça. Uhum. Porque normalmente, quando você está chegando nesse momento, você está no teu limite. Então, qualquer decisão que você tome, provavelmente não vai ser a melhor. Uhum. Entendi. Paloma, Sil, vocês têm algum hábito aí que vocês gostariam de compartilhar, que vocês têm na vida de vocês aí para manter esse equilíbrio emocional? Terapia. Terapia conta? Conta, opa! Terapia. E uma boa seleção, um bom filtro para as pessoas que convivem comigo. Acho que eu posso exemplificar nesses 2 itens, assim. Eu escolho bem, sempre, quem tá ao meu redor. E sem dó de deletar quem não tá me agregando em bosta nenhuma. Eu também psicoterapia, né? Faço a minha. Tenho que fazer, né? Senão não dou conta dos pacientes também. Lógico. Eles têm que estar comigo inteira. E o que me alimenta é a vida social, assim. É poder conviver com os amigos, é poder receber na minha casa, é poder tomar um vinho, né? Agora esqueci que tá filmando, né? Nós estamos filmando e estamos Eu também. Né? Mas reunir com os amigos,
tomar café com as amigas na Boa. tarde. Né? Isso me alimenta. Isso me causa um bem-estar tremendo, assim. Se eu tô muito esgotada, eu chamar os amigos. E em alguns momentos é ficar com os meus filhos vendo um filme, mas como eles estão adolescentes, agora é mais difícil que eu consiga isso. Então eu já abstraí. Quando eles Entendi. querem... Ou que bata o filme também, né? É, isso, exatamente. Então quando eles querem, eu aproveito. E quando eu quero, eu vou procurar alguém que queira. Exato. Eu acho interessante que estar só também é algo que eu gosto bastante. Né? Ficar sozinha, fazer coisas comigo. E com a pandemia, é um dos benefícios extraordinários que eu acho da pandemia. Não é mais estranho você dizer, eu não vou poder ir, não quero ir. Assim, dizer não pro rolê se tornou assim mais comum, sabe? Mais aceitável na pandemia. Eu achei extraordinário. Porque Bacana. em geral a gente só mentia. Exato. Essa convivência, assim, de sentar com meu marido, por exemplo, tomar um chimarrão e ficar num domingo de manhã sem horário para fazer o almoço, isso Não tem preço. Não tem preço, me dá uma tranquilidade para poder enfrentar essa semana. Eu acho que isso conecta com aquela questão do se conhecer, né? A gente só vai saber o que faz bem para nós quando nós olharmos para nós e não ficar usando o filtro do outro, né? O que o outro está dizendo que vai ficar bom para nós. Porque até tu citou, né? Esses famosos, né? O Whindersson, o Hamilton, essa galera toda. Claro que a gente não pode falar com profundidade, porque só eles sabem o que aconteceu. Mas o Whindersson é uma pessoa jovem, que num dado momento, dentre os 25 e os 30 anos, pensou, fudeu, assim, eu tô muito mal, né? Tava ruim pra ele. E as pessoas podem olhar e pensar, puxa vida, era casado com uma mulher linda, padrão, bem-sucedido pra caramba, grana até sair pelos olhos, bem visto, faz uma coisa que o Brasil valoriza, que é o entretenimento, é a piada, o stand-up e tudo mais. No meio de pessoas influentes pra caramba, e surtou. E decidiu abrir mão de coisas que trouxeram ele pra esse lugar. E tudo bem também. E tá tudo certo. E tudo bem também. É que nem aquela menina da ginástica que eu sempre esqueço o nome. A americana. Tiveram dois agora nessas últimas Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Eu não vou lembrar que eu não acompanho esse programa. Biles. Simone Biles. Isso. Foi o que produtor? O que produtor? Oi, meu ponto só um pouquinho. Se não fosse a Ju e o Binho aqui, nós não ia saber disso. A Simone também. Chegou no ponto que chegou e... Imagina a pressão que eles sofrem. Imagina a pressão, gente. Exato. É que, assim, também a gente não pode trazer para comparação da nossa prática esses atletas de alto desempenho que têm uma exposição internacional, uma pressão igualmente proporcional, etc. e tal. Mas é importante a gente olhar para aquilo para o nosso dia a dia. Quer dizer, faz sentido desistir? Sim ou não? Vamos colocar isso na balança ou joga tudo, sabe? É essa reflexão aí que a gente tem que ter. E pelo que a gente entendeu do nosso papo aqui, tudo começa com autoconhecimento. Mas é que volta naquele assunto do começo, assim, por isso que a troca é interessante, que até a Sil falou, né? Acho que o Onofre que começou. A questão não é comparar o sofrer ou a história, nem nada disso, mas eu olho um cara aqui, pessoas, né, como ela, a Simone, no padrão social, capitalista e etc., é o auge, né? Você ser exposto, famoso, ser bem-sucedido. Sim. Ter um corpo padrão. Parece perfeito no mundo ideal de todo mundo. E essas pessoas abriram mão do mundo perfeito. Só isso. Ponto. E deu. Gente, nós estamos indo para a finaleira aqui. Eu queria também trazer algumas ideias. Eu acho que dentro desse se conhecer, vale experimentar coisas, né? Experimentar uma meditação, um livro, um curso, para quem tem acesso a uma terapia, entre outras coisas. Tomar um chimarrão, tomar uma cerveja, fazer o que gosta. E às vezes até o que não acha que pode ser tão legal, porque pode ser que seja legal. Eu acho que se experimentar é uma coisa importante. Tem uma das coisas que eu gosto de fazer... não tanto quanto minha esposa, ela gosta muito mais de ler do que eu, mas o ler para mim também é um momento de me desconectar. E aí tem um livro em particular que eu achei muito legal, que casa com o nosso tema, que se chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do Greg McKeown. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome desse homem, mas é dos livros que está listado como os mais vendidos do New York Times. Ele fala justamente sobre isso, sobre selecionar coisas e limpar um pouco esse nosso dia a dia conturbado de afazeres e tarefas, o que é essencial e focar naquilo. E aí a gente vai, quem sabe, encontrar um pouco mais de equilíbrio, né? Porque até para fazer a coisa que a gente não gosta, talvez a gente tenha mais energia, não prazer, porque a gente já não gosta, né? Mas talvez a gente tenha um pouco mais de energia para dedicar para aquilo. E minha geração, por favor, entendam, fazer o que a gente não gosta também é necessário. Legal. Gente, então para encerrar eu quero fazer uma pergunta para vocês que a gente sempre faz em quase todos os episódios, que é assim,
qual que é o resumo, em algumas palavras, que a gente poderia levar para a pessoa que está nos ouvindo. Queria começar com a Paloma, depois o Onofre, depois a Sil. Vai lá. Bom, de tudo que a gente conversou, eu acredito que se conheçam, se tiver oportunidade, busque estar perto de pessoas que fazem bem para você. Show. O Onofre. Eu iria pro se conheça também, né? Se respeite, vamos dizer assim. Respeite os teus limites. E faça aquilo que te faz bem, cara. Vá relaxar, vá pra praia. Porque às vezes você precisa colocar a cabeça no lugar. Show. Sil. Vamos falar todos a mesma coisa, né? Busque o autoconhecimento, busque fazer as coisas que te fazem bem, que gosta, estar com as pessoas que gosta, né? Busque novas estratégias. A psicoterapia elitizada, sim, mas tem atendimento social, tem pessoas que fazem pro bono. Uhum. Dá para buscar essa ajuda também. Leituras, esse livro tá rolando lá em casa. É muito bom mesmo. Então, é isso. Se autoconheça. Bacana, show de bola. Eu vou falar isso também, se experimentar. Esse foi o episódio sobre a importância da saúde mental. Não esqueça que cada um sabe seu limite e ele deve ser sempre respeitado. Nos deparamos com novos desafios e muitas fases da vida e a intenção é sempre tirar o melhor de cada fase. Quero agradecer meus convidados pela super conversa de hoje, a nossa equipe de produção e você que ficou com a gente até aqui. Fiquem ligados nas nossas plataformas e redes sociais. Estamos sempre procurando levar para você o melhor conteúdo. Então já aproveita aí para curtir, comentar, compartilhar e apoiar esse nosso querido Teus e Tons. Esperamos também você lá no YouTube. E no YouTube a gente está sempre de olho nos comentários. Por isso, mande sua opinião e sugestão para novos temas. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Valeu, beijo! Valeu!